Fala galera, vamos começar então agora a segunda peça do trabalho prático 0104 de projeções ortogonais vistas. O vídeo anterior ficou com 55 minutos, ficou um pouco comprido demais porque eu expliquei muitas coisas. Nesse eu vou tentar ser mais rápido, mais objetivo, já que eu já falei nos vídeos anteriores bastante coisa. A minha câmera está balançando porque tem um ventilador aqui refrigerando o meu iPhone, senão ele trava. Então não reparem que o vídeo às vezes vai ficar meio balançando. Bom, observando então a segunda peça do trabalho prático 0104. Então nós temos aqui uma peça de comprimento 45 milímetros. Ela é uma peça simétrica, ou seja, a metade da esquerda é igual à metade da direita, e ela está sendo dividida por uma linha traço-ponto, que é a linha imaginária de centro, simetria e trajetória. Então ela divide a peça exatamente ao meio. Eu tenho aqui o eixo X e Y, que são os eixos que formam a minha vista frontal. Então a minha vista frontal está aqui. A lateral parece um L, que é formado pelo eixo Y e Z. Então ela parece um L. E a superior está aqui, formada entre X e Z. Bom, vamos lá. Novamente o início do desenho começa pela cruzeta, que é formado pela linha de terra, naquela épura do primeiro diedro. Então eu vou traçar bem leve, bem claro, bem fino, para obter a máxima precisão do traçado do desenho. Então, traçando aqui as cruzetas da linha de terra e da linha que divide a frontal da lateral esquerda. Não sei se vocês sabiam, por curiosidade, né? Eu vou pegar aqui o desenho anterior, só por curiosidade, tá? Uma mera curiosidade. Também é conhecida as vistas como frontal, chamado de elevação. Então a vista frontal é chamada de elevação. A vista superior, ela é chamada de planta. E a vista lateral esquerda é chamada de perfil. A lateral é o perfil. Então, são nomenclaturas de dois tipos de desenho. Os mecânicos usam frontal, enquanto o pessoal da arquitetura civil utiliza elevação. Eles utilizam planta e nós da mecânica utilizamos vista superior. Então, eu havia dito que a gente tem que deixar um espaço entre as duas vistas. Eu vou deixar um espaço de 20 milímetros, 10 para cada lado da linha de terra, e um espaço de 20 milímetros entre a vista frontal e a vista lateral esquerda, que também vou deixar 10 milímetros para cada lado, então 20 milímetros entre as vistas. Vou traçar esse espaço que eu acabei de dizer. Então, à medida que a gente vai medindo, a gente vai representando no desenho linha de construção. Então, vamos traçando e vamos representando no desenho. No diedro tem uma formação de uma linha de 45 graus dos rebatimentos. Então, deixa eu colocar aqui a linha de 45 graus dos rebatimentos. E aí, ela rebateu. Então, eu coloco essa medida aqui. Ela rebateu aqui. Faço uma marcação. Eu chamo de cruzeta. Faço uma marcação. E aí agora a gente pode começar a fazer as medições da peça. Então, primeira medição da peça, ela tem 45 milímetros de comprimento. Como o comprimento está na frontal, que é o eixo X, então eu vou marcar aqui 45, só que ela é simétrica. Então ela tem a simetria na metade. Eu vou ter que indicar 22,5, não sei como é que eu vou chegar a essa precisão, mas eu vou tentar colocar entre 22 e 23. Então 22,5. A altura da peça tem que ser medida, né? Com a régua. Então 20 milímetros. Então vou colocar a altura de 20 milímetros. Já vou traçar
a vista frontal que eu obtive aqui. Então, já marco aqui na lateral esquerda. Já vou traçar a frontal, o comprimento total, já marco na minha superior. Já vou fazer a simetria na frontal, já marco na minha vista superior. Então, agora está faltando o quê? Está faltando eu medir hum, 7,5. Então, vou marcar aqui uma medida de 7,5 e 7,5. Bom, parece-me que o ângulo é de 45 graus. E aí tem uma noção de perspectiva isométrica, né? Que eu não sei se vocês lembram, mas ela diz assim que... Deixa eu tentar fazer uma projeção em perspectiva isométrica. Então, vou pegar essa caixinha. E aqui, então, eu tenho a minha lateral esquerda. E aqui eu tenho a minha frontal da caixinha. E aqui eu tenho a minha vista superior da caixinha. Então, eu vou pegar essa caixinha e vou colocar aqui na minha frontal. Então, qual que é o mecanismo da perspectiva isométrica? Eu giro a 45 graus, mostrando, então, frontal e lateral. E inclino 35 graus e 23 minutos. E eu faço aqui uma inclinação de 23 graus e 35 graus e 16 minutos. Deixa eu só colocar o mecanismo aqui para vocês observarem. Então, eu não vou conseguir, mas porque eu precisaria deixar o meu esquadro de 30 graus de pé. Mas num outro vídeo eu vou fixar o meu esquadro para provar para vocês, ele não vai parar de pé, para provar para vocês que nesse mecanismo, então qual que é o mecanismo? Eu giro a 45 graus e inclino 35 graus e 16 minutos. Então o que vai acontecer nessa representação? O esquadro de 30 graus vai se alinhar com a base da peça. Eu vou fazer isso aqui num outro vídeo. Mas então a linha de 45 graus de giro, na minha perspectiva, eu vou mostrar aqui para vocês, ela vai formar um ângulo de 0 graus, ou seja, não tem ângulo, 0 graus. E a outra linha vai formar um ângulo de 90 graus. Olha lá, 90 graus. Então, o ângulo do traçado desse canal em V ali é 45 graus. Então é melhor fazer a medição da parte traseira aqui, 5 milímetros. Então é melhor fazer a medição da parte traseira, 5 milímetros. Então se eu medir, deixa eu explicar aqui para vocês. Se eu medir os 5 milímetros aqui, que está marcado, aí eu vou com o ângulo de 45 graus e eu encontro outra medida, porque aqui diz que é 7,5, mas 7,5 é impreciso. Então, eu vou traçar duas linhas de 45 graus aqui. Duas linhas de 45 graus aqui. E aí eu preciso pegar a medida da lateral da peça, né? Então, medindo a lateral da peça, ela tem 20 milímetros. E medindo aqui esse pequeno entalhe, tem 5 milímetros. Então, eu vou marcar aqui 20 milímetros e volto 5. 20 milímetros e volto 5. Então, eu vou traçar aqui. Aqui. E aqui. Deixa eu só completar aqui.
Faltou um pedaço. E aí já rebato nessas duas medidas, já aproveito, já que eu estou traçando, né, já venho aqui e rebato essas duas medidas. Então eu vou mandar agora todas as linhas. Faltou rebater uma aqui, que é essa de 5 milímetros. Agora eu vou rebater na lateral esquerda. Então esta linha. Esta linha. E esta linha. E agora eu preciso medir qual que é a altura desse pequeno rebaixo aqui. Então a altura é 10 milímetros. Então eu vou marcar aqui. Vou marcar aqui 10 milímetros. Então, na minha vista frontal, marquei 10 milímetros. Agora eu vou traçar aqui. Vou traçar aqui e vou traçar aqui. Então já tracei aqui. E agora eu tenho que fazer o seguinte, agora é um princípio de geometria descritiva, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, muita calma nesse instante, né? Que é o seguinte, eu vou ter que pegar o ponto aqui, eu tenho que pegar o ponto aqui, rebater aqui. Tenho que pegar este ponto aqui e rebater aqui. Então, vou explicar mais uma vez. Eu tenho que pegar este ponto aqui, rebater aqui. Este ponto aqui, rebater aqui. Agora, como é que eu sei que é aí que rebate? Pelo seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu inclinar aqui que fica mais visível. Então, eu tenho os pontos formados por esse plano aqui inclinado, tem pontos formados aqui, e segmentos de reta na altura de 10 milímetros desse rebaixo, na parte de 10 milímetros da face frontal. Então eu tenho aqui um comprimento de reta, que eu não sei o valor, e por isso que eu fiz o seguinte, medi de trás para frente esse ponto, que é o vértice. Achei o vértice aqui. 45 graus para cada lado, de simetria. Achei esse ponto aqui. Cruzei o rebaixo, achei esse ponto aqui. Agora eu pego este ponto, rebato aqui, vira um segmento de reta. Este ponto, rebato aqui, vira um segmento de reta. Que segmento de reta que eu estou falando? Eu estou falando desse segmento de reta e deste segmento de reta. Bom, agora terminou a parte de construção, vem a parte do acabamento estreito. Só tem uma aresta oculta nessa vista lateral esquerda, então aparece a aresta oculta. Então vou representar aqui a minha aresta oculta. Não tem mais tracejado em lugar algum. Por que tem essa aresta oculta? Porque esta parte aqui ela está mais interna da peça. O observador que está aqui vendo a lateral esquerda, ele não consegue enxergar o que está lá dentro da peça. Então é tracejado. Agora uma linha de simetria. Uma linha de simetria. Que vai ficar aqui. E vai ficar aqui. Então, uma linha traço, ponto. Então, traço, giro. Então, eu tenho aqui o acabamento estreito, né? Que é formado pela linha de simetria traço, ponto. E pela linha tracejada de aresta oculta. Agora é fazer o acabamento largo. Como eu estava usando a lapiseira fazendo linhas estreitas, agora eu tenho que tirar o chanfro que fica na ponta do grafite para fazer as linhas largas. Então, vou fazer todas as linhas largas num sentido, que é, no caso, o primeiro eu vou usar a horizontal.
lembrando do giro na lapiseira, que é para formar a continuidade do traçado. Agora eu tenho que representar então, um ponto aqui. Então vamos lá, deixa eu explicar aqui. Então eu tenho que o comprimento desta aresta, formada exatamente aqui nesse canto aqui, essa aresta, então esse comprimento foi determinado por projeção, ele não foi medido. Nem todas as dimensões da peça eu meço, porque medir é cotar, né? Eu só devo cotar aquilo que é medida exata, né? O que eu tenho certeza absoluta que é um detalhe da peça. O restante ocorre no desenho técnico por projeção, ou seja, ocorre pela geometria descritiva, não tem nada a ver com a medição, com instrumentos de medição. Então eu tenho que saber dimensões que são dimensões de projeto, de desenho, e dimensões que não são de projetos e desenho, são rebatimentos, né? A parte da geometria descritiva que forma a intersecção entre planos. Então agora eu vou fazer a linha larga da base, das arestas de base. Oh, meu Deus! Grafite quebrando. Ainda bem que a folha é grossa, porque senão rasgaria a folha. Eu estou imprimindo tudo com 90 gramas para não rasgar a folha aqui no ar ao vivo, né? Tem que ser o mais preciso possível para não passar nos cantos, né? A linha tem que ir de ponto a ponto, né? A linha de aresta, ela vai de ponto a ponto. Bom, fiz todas as linhas horizontais, agora eu preciso fazer todas as linhas verticais. Então, esquadro de 30 e 60 como base, esquadro de 45 sobre o de 30 graus. Opa, fez um traço fino aqui, traço estreito. Então você põe a lapiseira no ponto, para ter precisão. Põe a lapiseira no ponto, encosta o esquadro, para ter precisão. Coloca a lapiseira no ponto, encosta o esquadro, para ter precisão. E coloca a lapiseira no ponto, encosta o esquadro, para ter precisão, tá? Esse mecanismo a gente utiliza sempre. Bom, então as horizontais, estou terminando, falta só mais uma. E agora sobrou o plano inclinado, né, que é a única medida de plano inclinado, é esse 45 graus. Então, para fazer o 45 graus, então eu apoio o esquadro de 30 como base e o de 45 sobre ele. Agora, como não vai dar para fazer, então eu coloco o esquadro de 45 graus na régua e desço ele até o ponto. E terminado. Então, esse é o segundo desenho. Então ele está aqui, né? A frontal está aqui, então ela é representada aqui. Eu tenho a superior aqui, tá? Só para a gente voltar no mesmo esquema, né? Para ficar bem claro, né? Eu vou só colorir aqui, superior aqui, superior aqui. Lateral esquerda aqui, formando um L. Frontal em cor verde. Então, eu tenho aqui, bem na frontal, essas duas áreas. Mas eu tenho lá atrás mais a formação de um outro plano na frontal,
eu tenho aqui um trecho da vista superior e o plano inclinado que não está em nenhuma das vistas, né? Ele está entre a vista frontal e a vista lateral esquerda. Só que ele não está visível porque ele está oculto, porque ele está no interior da peça. Então ele é representado somente pelo tracejado. Então esses são os meus planos. Então eu tenho aqui esse plano verde, que é maior, ele está aqui. E por simetria aqui. Esse plano verde escuro, que é menor, ele está aqui e aqui, simetricamente. O lateral esquerdo é um plano amarelo, então ele está aqui, um L. Esse ponto está bem interno, mas se eu projetar aqui, então ele está num pedaço aqui da minha lateral esquerda. E a superior, né, é o mais fácil de visualizar, é esta área azul em cima, e 2 pedaços de trapézios, né, na parte mais embaixo. Então, essa parte mais embaixo é esta linha. O plano, então, de topo, ele é uma aresta, né? Para a gente lembrar que plano de topo é aresta, eu só vou lembrar vocês, né, que assim, eu tenho aqui uma chapa, um instrumentozinho chamado mata-gato. Então, se eu pegar essa é um plano de aço inoxidável. Se eu colocar esse plano bem alinhado, o que você vai enxergar, se eu colocar bem alinhado, você vai enxergar uma reta. Se não fez torto, né? Você vai enxergar uma reta. Então, todo plano de topo é uma reta. O plano está de topo ao observador. E toda reta de topo, ele é um ponto. Olha lá, mais ou menos, ele é um ponto. Então, esse é o conceito. Bom, então, terminou. Este é o desenho, o segundo desenho, né? E espero vocês no próximo vídeo, onde eu vou resolver o trabalho prático 0105. Até mais, pessoal.